Ciência. Essa palavra deriva do latim scientia, cujo significado é conhecimento ou saber. É o conhecimento que explica os fenômenos obedecendo às leis que foram verificados por métodos experimentais. É totalmente baseado na regularidade, na previsão e no controle de fenômenos que podem ser observados buscando conhecimento de forma sistemática. O objetivo da ciência é explicar, descrever e prever os fenômenos a partir do desenvolvimento de processos metodológicos que passam a ser constantemente verificados, estabelecidos e reproduzidos. Ademais, as leis científicas não são imutáveis nem eternas. Com o avanço da própria pesquisa científica, as leis que foram formuladas em uma determinada época podem ser revistadas e desacreditadas em outras. Existem fatos na vida que a ciência tenta buscar uma explicação até hoje, como por exemplo, a teoria das cordas, que é uma teoria muito interessante para falar a verdade, mas eu não vou falar disso nesse vídeo agora. Por outro lado, algumas a ciência pode ter uma breve explicação, como por exemplo, a abertura do Mar Vermelho. Fala galera, eu sou o Gabe e hoje eu irei começar uma nova série no canal, Como a Ciência Explica, no qual nesse vídeo eu irei falar sobre um dos acontecimentos mais marcantes da Bíblia, uma história que cativa a humanidade até hoje. Mas antes de começar, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Isso é muito importante para fazer o canal crescer. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. Muitas pessoas não conhecem a história de Moisés citado na Bíblia. Por isso, irei dar um breve resumo agora mesmo. Moisés foi o homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel em sua libertação da escravidão no Egito. Quando era recém-nascido, foi adotado pela família do faraó após os seus pais teriam abandonado em um cesto descendo o rio. Quando já era um homem adulto, Moisés demonstrou se importar com seu povo de origem. A defender um hebreu que estava sendo espancado, ele acabou matando um agressor egípcio. Moisés pensou que ninguém havia visto o que ele fez, mas no outro dia, ao tentar intervir na discussão entre dois hebreus, um deles lhe acusou de assassinato. Depois disso, Moisés foge para o deserto após descobrir que o faraó queria matá-lo. Depois de 40 anos, Moisés já tinha esposa e filhos quando Deus o chamou para uma missão, cujo era voltar para o Egito e liberar o povo de Israel da escravidão. Quando Moisés voltou, o faraó se opôs ao seu pedido e desprezou o Deus de Israel. Então, para facilitar as coisas, Deus dá a Moisés os sinais do seu poder, conhecido como as 10 pragas do Egito, que significa o juízo divino sendo derramado sobre a nação do Egito, o seu rei e os seus deuses. Após o envio das consecutivas pragas que apontavam para o poder do Deus de Israel, o faraó deixou que os israelitas saíssem do Egito. Depois da saída do povo de Israel, o faraó ainda tentou persegui-lo. Provavelmente ele acreditou que os israelitas ficariam encurralados pelo mar. No entanto, Deus abriu as águas do Mar Vermelho para o povo de Israel passar, e depois as fechou sobre o exército de faraó, matando todos eles. Ok, eu entendi a história agora, mas isso é possível cientificamente? Será que a ciência possui uma explicação lógica para isso? Quais as teorias que a ciência nos mostra? E é isso que vamos descobrir agora mesmo. O Mar Vermelho é o Golfo do Oceano Índico entre a África e a Ásia. Ao sul, o Mar Vermelho comunica com o Oceano Índico pelo Estreito de Bab el-Mandeb e o Golfo de Aden. Tem um comprimento de aproximadamente 1.900 km por uma largura máxima de 300 km e uma superfície aproximadamente de 4.500 km². Tem a profundidade máxima de 3.400 metros na fossa central e profundidade média de 500 metros. A sua água tem uma salinidade de aproximadamente 4% e temperatura relativa constante à volta de 22 graus Celsius. O Mar Vermelho é famoso pela exuberância de sua vida marinha, com uma população de mais de 1.000 espécies de invertebrados, incluindo 200 espécies de corais e pelo menos 30 espécies de tubarões. A relação do Mar Vermelho com o assunto que vamos falar hoje começa por aqui. O cientista Carl Dries, da Universidade de Colorado, nos Estados Unidos, conta que a travessia do povo hebreu pelo Mar Vermelho pode ser explicado pela força dos ventos e de que forma esse conhecimento seria capaz de salvar vidas. Pode parecer um milagre, mas de acordo com os pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisas Atmosféricas dos Estados Unidos e da Universidade do Colorado, o movimento do vento descrito na Bíblia pode ter de fato afastado as águas sem quebrar nenhuma lei da física. De acordo com o estudo de Carl Dries e White-Han, publicado em agosto de 2010 na revista científica PLOS ONE, que foram baseados em simulação de computador, nas quais os pesquisadores mostram como um vento forte vindo do leste e soprando ao longo da noite poderia provocar a retração das águas no local onde o rio antigo se encontra com uma lagoa costeira no delta do Nilo.
Mas os próprios pesquisadores duvidaram que os hebreus conseguissem fazer uma travessia pela passagem com ventos tão fortes de aproximadamente 107 km por hora soprando contra eles. Com a água empurrada para trás, as simulações apontam que uma barreira de lama e terra teria sido aberta, permitindo que as pessoas caminhassem com segurança. Assim que o vento acabou, a água teria voltado ao normal. O livro de Êxodo, por exemplo, inclui uma passagem meteorológica com detalhes, no qual diz assim: Deus abriu o mar por toda a noite com forte vento vindo do leste e transformou o fundo do mar em terra firme. O estudo pretende mostrar um possível cenário para eventos que podem ter ocorrido há mais de 3.000 anos, embora alguns especialistas tenham dúvida de que ele de fato tenha acontecido. A pesquisa foi baseada na reconstituição das localidades mais prováveis, levando em conta as transformações de relevo através do tempo. A pesquisa faz parte de um projeto científico mais amplo que avalia o impacto de ventos em corpos de água e, ao identificar o local no sul do Mediterrâneo onde a travessia teria ocorrido, pode ajudar arqueólogos na busca de novas evidências. A configuração do Mar Vermelho é devido à separação das placas tectônicas da África e da Península Arábica. O movimento começou há cerca de 55 milhões de anos e continua atualmente, o que explica a existência de uma atividade vulcânica nas partes profundas e nas margens. O geólogo e especialista em tsunamis Floyd McCoy, da Universidade do Havaí nos Estados Unidos, disse que essa foi uma das maiores ondas já registradas na história e provavelmente atingiu o Egito. Ele disse: acredite ou não, encontramos evidências dela no fundo do oceano. Tsunamis de fato rasparam o fundo do Mediterrâneo e removeram sedimentos. Podemos encontrar estes sedimentos e isso nos dá uma ideia de sua direção. O modelo computacional nos mostrou ondas irradiando por todo o Mediterrâneo e atingindo a delta do Nilo. O mega tsunami teria feito o mesmo com bilhões de litros de água, não apenas da costa, mas de rios e lagos conectados ao litoral, fazendo com que a terra secasse por até 2 horas. De acordo com Kostas Sainolakis, especialista nesse fenômeno da Universidade da Califórnia do Sul, disse: um tsunami de 2 metros provoca uma mudança rápida do nível do mar da mesma proporção e viaja por vários quilômetros terra dentro. A força destrutiva de um mega tsunami seria mais do que o suficiente para destruir um exército. Uma outra evidência torna essa teoria plausível. Em 1994, a ilha de Mindoro, nas Filipinas, foi atingida por um tsunami e um terremoto. O tremor abriu uma grande rachadura no fundo do lago, localizada a 1,5 km da costa. Uma testemunha contou na época que viu a água do lago escorrer como em uma cachoeira. O tsunami ainda percorreu 1,5 km de um rio, levando consigo uma embarcação de 6.000 toneladas. A mega onda que atingiu o delta do Nilo foi 1000 vezes mais devastadora que esse fenômeno recente. Outra teoria formada por cientistas americanos é que, segundo eles, ainda dá conta que o movimento dos ventos poderia ter aberto uma passagem de terra nas águas, o que permitiria a travessia. Em uma entrevista, Giles conta como a divisão do Mar Vermelho pode ser explicada e por que é importante que eventos bíblicos ganhem o aval da ciência. Então vamos lá para as perguntas mais relevantes. Como imaginou que a força do vento poderia separar as águas do Mar Vermelho? Durante as aulas de meu curso de pós-graduação em Ciências Atmosféricas, aprendemos sobre os fenômenos meteorológicos de ventos fortes. Lembrei-me de que a Bíblia afirma que uma ventania separou o Mar Vermelho, e resolvi investigar se esses ventos fortes poderiam estar na origem dos fenômenos do Êxodo. Analisei os ventos que sopravam sobre o lago Manzala, no Egito. Eu usei um modelo oceânico para reconstruir um evento bíblico. Assim, consegui provar que a divisão do Mar Vermelho pode ser explicada pela ciência é perfeitamente plausível. Há evidências científicas de que o Êxodo existiu? Sim, existe um grande número de evidências arqueológicas e científicas que apoiam o relato bíblico, que situa o Êxodo durante o reinado de Ramsés II. Alguns dos nomes de lugares mencionados nesse episódio bíblico são conhecidos pela arqueologia. O tamanho da divisão da carruagem egípcia também é preciso. O relato dos ventos fortes citado na Bíblia é muito realista para ter sido inventado. Além disso, nosso modelo oceânico aponta para a travessia marítima na região de Migdol. Há estudos que explicam a separação do Mar Vermelho pelo fenômeno das marés. Isso seria possível? As marés da região não são altas o suficiente para afogar um homem adulto, com cerca de 1,5 m de altura. Essa hipótese da maré depende de 2 fatores bem improváveis. Moisés está familiarizado com as marés em Suez e todo o exército egípcio ser completamente ignorante sobre esse acontecimento. Além disso, essa suposição também exige um calendário preciso por parte de Moisés. Então, para que as marés tivessem causado a divisão do Mar Vermelho, seria necessária a sincronia desses fatores, o que é quase impossível.
Porque o Senhor acredita que a fé e a ciência são compatíveis e devem caminhar juntas. Nos Estados Unidos, há um problema que não existe no Brasil. Tem muitas pessoas que pensam que a religião e a ciência devem estar sempre em conflito. Contudo, Deus pode trabalhar por meio de leis da natureza para salvar o homem da destruição. E os cientistas modernos podem entender as leis e salvar pessoas de doenças, fome, enchentes, furacões e terremotos. Não importam quais são as suas crenças religiosas. É fascinante descobrir que uma história antiga tem base científica. A partir do momento que comecei a gravar esse vídeo, minha função não foi provar que o relato citado pela Bíblia é uma história inventada. Muito pelo contrário, esse vídeo mostra o quão real isso pode ter acontecido. Ou seja, vim aqui mostrar o tanto que a ciência pode chegar tão longe para provar até mesmo um ato sobrenatural de Deus. A abertura do Mar Vermelho é um mistério para alguns, mas é real para outros. Isso vai depender da sua fé. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Fiquem bem, meus amigos. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Queria pedir um favor para vocês. Deixe nos comentários qual tema você deseja aqui no canal. Pode ser história, filosofia, ciência e entre outros. Também queria pedir para vocês se inscrever e deixar o like. Ative o sininho para receber as notificações e não perder os próximos conteúdos. Aqui na tela vai aparecer outros vídeos para você assistir. Aproveita e maratona alguns aí, vai. E não se esqueça, apenas busquem conhecimento. Fui!